Saudações, amigos, com o telefone ligado funciona melhor, né? Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando nesta noite de segunda-feira, mais uma edição do Portais da Tradição. No dia de hoje, a gente vai ter uma entrevista muito legal com um cara que eu sou fã. Sou tão fã que eu até estava mostrando para ele aqui. Eu tenho uma coleção de livros do cara, mas a gente já vai apresentar o nosso entrevistado de hoje. Antes, a gente vai fazer os nossos recadinhos básicos também, que a gente sempre faz toda segunda-feira, né? Primeiro, a gente pede que você curta e compartilhe o nosso conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, até porque o YouTube ele restringe muito a visualização, né, de lives com mais de 15, 20 minutos, que é o caso de todas as nossas. Né? Então, a gente pede que você curta, compartilhe o nosso conteúdo para que o conteúdo iniciático que a gente aqui faz chegue ao máximo de pessoas possíveis. E também você pode colaborar com o nosso canal, curtindo e compartilhando nosso conteúdo, como assim eu falei, e também, se você quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor para a nossa chave Pix que está aparecendo na sua tela. Né? Eu sei que o pessoal do... A gente, como essas lives aqui também vão para o Spotify, o pessoal diz, tá aparecendo na sua tela, e eu estou ouvindo no Spotify, então eu vou dizer, portaisdatradição@gmail.com, tá? Então, portaisdatradição@gmail.com é o nosso endereço de e-mail, também a nossa chave Pix, lembrando que já temos vários recados chegando aqui, né, vários aqui de pessoas que estão esperando a palestra, a entrevista de hoje, né? A Carmen está aqui, também está o Américo, está aqui o Alexandre Terenciano, grande amigo, também o Marcílio, que está sempre aqui conosco, né? Marcílio está sempre nos acompanhando, toda segunda-feira ele está aqui. O Gustavo também, grande irmão Gustavo, muito boa noite. E também vamos a alguns anúncios breves, né? Inicialmente, esses são os meus livros em comercialização ainda, tá? Eu tenho 7 livros, 6 deles ainda estão à venda, que é o Tempora Austin, que é um romance iniciático ambientado na Serra Gaúcha, Lendas Urbanas de Cruz Alta, Curiosidade, Cultura e Mistérios, e os 3 de baixo, focado mais ao público maçônico, né? Que é o Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, Guia de Ordens Paramaçônicas e Maçonaria, o Legado do Aprendiz. Todos esses livros estão à venda no Clube de Autores, ao valor de R$ 50 cada um, no formato impresso. Se você quiser no formato digital, me chama que a gente faz uma negociação aí. Dá para fazer os 15 cada um no formato digital ou os 6 por 50. Né? Fica aí também essa promoção. O Léo também tem o canal Mestres do Passado. O Léo que hoje não vai estar por uma situação pessoal que ele está tendo que resolver. Mestres do Passado, o canal do Léo, focado em resgate da tradição martinista, um canal bem legal do nosso querido Léo Toledo. Tá? Então acompanhe porque é bem legal. Também a Academia Hermes Trismegistus, também do Léo Toledo lá, ele que administra, né? E é um canal também bem legal, com conteúdo muito massa. Eu tenho o canal Maçonizando, além desse canal, e inclusive a entrevista de hoje também vai para o canal Maçonizando, tá? Na quinta-feira, no canal Maçonizando, a gente tem uma entrevista com o Clóvis Gregório sobre o rito escocês antigo e aceito. Né? E na próxima sexta-feira, o Joselito Rencote, né? Nova data, era para ser semana passada, mas a gente teve que transferir. O Joselito Rencote está lá falando sobre o rito de York, Craft, Arco Real e ordens maçônicas progressivas, né? Então, bastante conteúdo aí para as próximas semanas aqui no Portal de Transição e também no canal Maçonizando. E também mandar um abraço aqui para mais gente chegando, o Vantuir, o Valério, o Maurício Machado, grande Maurício, um grande abraço, meu irmão. Marcos Antônio Martins, boa noite a todos, em especial o irmão Conte, né? Já está mandando um abraço aqui. Então eu vou trazer esse cara aqui, que é um autor muito conhecido no cenário maçônico e esotérico nacional. É um cara que está na estrada aí faz tempo, né? Ele foi iniciado na maçonaria lá em 94, mas ele vai contar essa história para nós, que é o nosso querido, amado e muito admirado irmão Carlos Brasílio Conte. Meu irmão Carlos Brasílio Conte, é muito bom, uma honra tê-lo aqui presente no Portais da Tradição. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse canal, conversando com vocês, divulgando o meu trabalho, meus livros, né? E confraternizando com esse pessoal tão simpático do Rio Grande do Sul, nossos irmãos e irmãs das ordens maçônicas e esotéricas.
Muito obrigado, meu querido irmão Conte. Até estava mostrando fora do ar, eu tenho aqui do Conte, ó, Doutrina Maçônica, eu tenho aqui o Pitágoras, né, que é fantástico esse livro aqui, e Magia Cerimonial, que esse livro aqui, ó, ele chega a tá cheio de anotação e rabisco meu aqui, de tanta coisa que eu aprendi nesse livro. Então é bastante coisa legal, e eu já vou pedir então para o irmão Conte, de imediato, também tem o livro do Orador, que o meu venerável adora, né? Eu gostaria de pedir para o irmão Conte, então, primeiro para contar um pouco dessa tua história tão bonita dentro da espiritualidade, irmão. Como é que a espiritualidade apareceu na tua vida, caminhos que você trilhou e como você chegou até aqui. Olha, é uma história muito comprida, mas eu quero resumir um pouquinho ela, né? Lembrando que eu nasci no seio de uma família católica, cristã de tradição católica mesmo, né? Meu pai trabalhava a vida inteira no Liceu Coração Jesus, que é uma instituição de padres e tudo mais. Então, desde pequeno, eu já tive contato com a Bíblia, com a Bíblia para crianças, uma Bíblia ilustrada, tudo mais, que eu comecei a ler com 7, 8 anos. E aí, as primeiras dúvidas também começaram a surgir ainda muito cedo. Me caiu às mãos uma Bíblia infantil, com cheio de gravuras e coisas assim, né? Mas trazia direitinho lá, Adão e Eva, ah, o fruto proibido, a expulsão do paraíso, a Arca de Noé, Deus sempre falando com os homens, até um pouquinho mais adiante na Bíblia. Aí daí para frente, na própria história, Deus deixa de falar com os homens. E eu achei isso daí muito estranho, né? Eu digo, ué, por que Deus falava com Adão, com Caim, Abel, com Noé, com Moisés? E depois, um pouquinho mais para frente, no Velho Testamento, Deus desiste de falar com os seres humanos. E aí eu perguntei para o meu pai, e ele não sabia a resposta também. E aí ele perguntou para um padre, e o padre também não deu uma resposta muito satisfatória. Então começaram esses questionamentos. Ué, o que está por trás disso? O que estão querendo esconder? O que tem de verdade, o que tem de lenda, de mentira em todas essas histórias. Começou assim. Aos 18 anos, mais ou menos, entrei em contato, através de uma namorada, com a doutrina espírita. E me encantei com os livros de Kardec, né? Falando que não existe céu e inferno, que eu acreditava piamente até os 18 anos. Então, ele questiona isso. Ele diz, não tem lógica, não tem cabimento a existência de um fogo eterno. Nem nós, que somos seres imperfeitos, não condenaríamos um filho a um fogo eterno, quanto mais Deus. E aí eu aderi ao Espiritismo. Mais tarde, ingressei na maçonaria. E de lá se abriram portas, porque a maçonaria tem esse dom. Ela abre portas para todo o mundo esotérico. É através da maçonaria, normalmente, que o pessoal chega à Ordem Rosa Cruz, ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a Eubiose, a Golden Dawn, e aí para frente. Né? Então, realmente, a maçonaria é o grande portal de entrada para todas essas coisas. E, para mim, ele serviu de entrada, num primeiro momento, para a Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, né? que depois acabou me levando à Sociedade Teosófica, porque eu sentia na eubiose que ela tinha raízes muito profundas em Helena Petrovna Blavatsky, né? E aí eu quis conhecer a sociedade original a qual
a qual foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky. E assim eu cheguei até a teosofia também. Então, o caminho é mais ou menos esse. Muito bom, irmão. Tem bastante pergunta até para já aqui do pessoal, né? Mas eu queria perguntar, assim, inicialmente, para nós introduzir o tema, né? Eu queria que o irmão Sim. desse uma breve introduzida no que é, para que teosofia, né? A teosofia via Blavatsky, e também o que é a maçonaria e como que esses caminhos podem se cruzar, a gente desenvolve ao longo da live, mas primeiro eu queria que o irmão introduzisse cada um dos pontos para a gente, a partir dessas duas colunas, desenvolver um trabalho. Tá bom. Então, primeiro vamos falar um pouquinho de teosofia. Então, né? A teosofia é, é uma instituição. E essa própria instituição não se considera uma religião. Embora, para fins práticos, aqui no Brasil, né, onde as religiões têm certas isenções de impostos e coisas assim, né, a teosofia se declara uma religião. Então, mas é uma declaração de fachada apenas para Para imposto de fins de renda. fisco, né? Para fins de fisco. Isso, para o imposto de renda, para o leão, né? Do imposto de renda. Mas não é uma instituição religiosa, no caso. Porque ela é fundada em três princípios fundamentais. O primeiro deles é a formação de um núcleo de fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, condição social, nada disso. Então, uma instituição totalmente igualitária. O segundo objetivo é o estudo comparado de religiões, filosofia e ciência. Portanto, se ela estuda todas as religiões comparativamente para tirar algumas conclusões, ela não é uma religião. E o terceiro objetivo é a pesquisa dos poderes latentes do homem, do ser humano, e dos fenômenos não explicados da natureza. Então, vamos dizer, o estudo e a pesquisa dessas coisas, não a prática. Então, nós não praticamos, nós só estudamos. Porque tem outras instituições esotéricas que praticam as coisas, né? E muitas religiões também, né? Principalmente, por exemplo, o espiritismo pratica, né? Ele, através de médiuns, entra em contato com espíritos de seres mortos, do astral, etc. e tal, né? A Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, também a tradição afro, também lida muito com esse mundo misterioso do astral, né? Eles chamam de Aruanda, etc. e tal. Nós não, nós apenas nos atemos ao estudo. Por quê? Porque consideramos que primeiro o ser humano precisaria se debruçar sobre o estudo dessas coisas, e não é numa única vida, em várias, até alcançar uma condição de começar a praticar isso daí, distinguindo corretamente o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Coisa que ainda nós não visualizamos com certezas absolutas. Então, esses três objetivos. A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875. Ela é bem mais nova, portanto, do que a maçonaria, que foi fundada oficialmente em 1717, né? Oficialmente. Foi fundada por uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. Era uma mulher da nobreza russa, né? A mãe dela era uma princesa ligada ao czar da Rússia. E
ela nasceu numa família de maçons. O avô dela e vários tios eram maçons. A mãe morreu muito cedo, ela foi criada por um avô num castelo na Ucrânia. A Ucrânia está na moda hoje em dia. Então, em Katerinoslav, na Ucrânia. E nesse castelo ela entrou desde muito cedo em contato com obras maçônicas, com livros, com a convivência com maçons. Foi muito intensa nela. Isso influenciou todo o seu comportamento, seu caráter, né? E direcionou ela para esse mundo esotérico. Né? Então, mais tarde, ela, junto com um norte-americano, um coronel norte-americano, herói da Guerra da Secessão, homem muito conceituado também, ambos pesquisando espiritismo em Nova York, se conheceram e resolveram fundar uma sociedade para desenvolver melhor todas essas pesquisas, que foi a Sociedade Teosófica. Então, a sociedade foi fundada em Nova York, mas não deu certo. Depois de 7 anos, os membros, havia já uns 14 ou 15 membros nessa sociedade, todos escritores, intelectuais, eles perceberam que Nova York é muito materialista e lá não haveria grandes progressos nessa organização, nessa instituição. Receberam um convite para se fixarem na Índia, em Madras, que é uma cidade que hoje em dia mudou de nome, se chama Chennai. E lá em Chennai, ou Madras, né, a sociedade prosperou muito e hoje tem filiais, vamos dizer assim, né, em 60 países do mundo. No Brasil, nós temos muitas lojas, em quase todas as cidades brasileiras, existe pelo menos uma loja teosófica. Então, seria mais ou menos isso. Né? Sobre a maçonaria, eu estou falando com irmãos maçons aí, provavelmente não há necessidade de se falar tanto assim. Né? Lembrando apenas que foi fundada em 1717, né? A maçonaria tem como princípios basilares também a formação de uma fraternidade, né? Humana, onde as pessoas aprendam a se tolerar. Eu sempre digo, eu já dei algumas palestras para profanos. Profanos a gente chama, denomina aqueles que não são maçons, né? A maçonaria a gente usa esse termo, embora eu não goste muito dele. Mas eu já dei palestras para não maçons, que os maçons costumam chamar de profanos, né? Então, a gente sempre bate muito na tecla da fraternidade, da tolerância, né? A maçonaria, a meu ver, ela reúne, isso é uma característica muito bonita e muito importante dela. Ela reúne pessoas de todas as religiões. Então, e de preferência que sejam de várias religiões diferentes, para que nós aprendamos dentro da maçonaria, dentro dos templos maçônicos, a nos tolerarmos e respeitarmos, entendermos cada uma delas e descobrirmos um fundo de verdade que existe atrás da crença de cada irmão. Então, a maçonaria participa ativamente também de política, né? Embora eu não a minha linha não seja a linha política, mas a linha esotérica, a linha espiritualista, né? Mas tem muitos maçons que seguem também, trilham por essa linha, né? E graças a esse movimento político dentro da maçonaria é que conseguimos a libertação do Brasil
de quase todos os países da América do Sul. Conseguimos, aqui no Brasil também, a abolição da escravatura, né? E a proclamação da República, entre outros fatos, né? Então, a maçonaria, até hoje, ela é importante do ponto de vista político. No Congresso Nacional tem, e sempre teve, e sempre terá, uma bancada maçônica. Assim como tem a bancada evangélica, a bancada ruralista, tem também uma bancada maçônica. Discreta, mas existe lá. Porque muitos dos políticos, deputados. Então, acho que, em rápidas pinceladas, é mais ou menos isso, né? Bom, muito bom então, irmão Conte. Então agora já vamos começar já o nosso bate-papo direto, né? E a primeira coisa que eu pergunto, né, antes de entrar numa situação da teosofia, eu pergunto a própria da maçonaria, porque é polêmico, entre aspas, mas alguns irmãos consideram que a maçonaria não é esotérica, não é mística, ou que a maçonaria é só uma ordem de moralidade. Queria que o irmão dissesse a sua opinião sobre esse tipo de pensamento, né? Que a gente até respeita, embora todo mundo sabe que eu sou um esoterista também, então eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, porque eu também respeito e entendo a outra linha, mas eu gostaria que o irmão falasse o que o irmão pensa. Há esoterismo na maçonaria? Como é que a gente pode encontrar? Olha, segundo um autor chamado Lead Peter, né? Suspeito que é um autor teosófico, mas ele classifica a maçonaria em três ou quatro vertentes. Então, tem irmãos que frequentam a maçonaria ou que ingressam na maçonaria apenas para se dedicar à política. E eu acho válido, é uma linha. Então, tem outros que querem apenas buscar o misticismo, a filosofia e o esoterismo na maçonaria, também é válido. Tem irmãos que buscam a parte histórica apenas e a parte de benemerência, que é outro aspecto importante da maçonaria, né? Tem lojas maçônicas que fazem uma caridade estupenda, sustentam orfanatos, escolas, doam dinheiro para creches, sei lá. Eu frequentei uma loja aqui em São Paulo que, após todas as sessões, após o final das sessões, normalmente termina às 10 horas da noite, os irmãos cortavam pão, traziam presunto, mortadela, queijo, faziam sanduíches e íamos distribuir até altas horas da noite, embaixo de viadutos, para os mais necessitados. Não olhando se eram drogados ou simplesmente esquecidos pela sorte, isso não interessa. Pessoas que estavam em condição de fragilidade, né? De fome mesmo. Então, um trabalho muito bonito realizado por lojas maçônicas. E tem também, vamos falar a verdade, a maçonaria festiva. A maçonaria festiva é daquelas lojas que os irmãos não se interessam nem por política, nem por espiritualidade, nem por caridade, e não, tocam os trabalhos a toca de caixa para logo terminar e ir para o copo d'água, ou seja, para a confraternização, para o ágape, né? Tem de tudo na maçonaria. E eu acho que essas quatro vertentes existem realmente e cada uma delas não deve criticar a outra. Então, aqueles irmãos que nos criticam por sermos esotéricos, que me perdoem, mas eles estão errados, porque eu não critico. Eu sou esotérico e não político, mas eu não critico a vertente política da maçonaria. E vejo no simbolismo maçônico e em diálogos ritualísticos, que eu não posso revelar aqui no programa, né?
a, a incontestabilidade da afirmação de que a maçonaria é esotérica. A prova não posso dar aqui. Eu poderia dar numa reunião onde estivessem presentes apenas maçons. Né? Perfeito. Porque, por juramento, nós não podemos revelar muitos detalhes dos rituais maçônicos. Bom, e dentro de um ritual, claro, sem cometer nenhuma indiscrição, né, mas eu digo dentro de um ritual, ou mesmo até na chegada, como é que é o sentir essa espiritualidade maçônica, a egrégora, né, porque o pessoal também, eu participo de alguns grupos, o pessoal bota pedir, a maçonaria não tem egrégora porque não está escrito egrégora no ritual, mas se tu conhecer o conceito de egrégora, tu sabe que tem egrégora, né, porque egrégora é uma energia coletiva, né, então, quando tu chega naquele lugar, tu se sente bem, tu abraça o irmão, eu queria que o irmão falasse um pouco dessa espiritualidade que tem nas coisas simples e também nas mais complexas dentro da nossa ordem. Justamente. Então, se cria uma egrégora dentro da maçonaria que mesmo aqueles irmãos que não acreditam em esoterismo mais profundo, né, ou mais evidente, acabam aceitando. Quer dizer, a gente frequentando a maçonaria, é inegável que lá dentro, durante a sessão maçônica, no templo, circulam energias espirituais poderosíssimas, né? E mesmo aqueles que não acreditam em muita coisa mística ou esotérica, eles sentem isso daí. Eles dizem, bom, mas isso é uma energia, uma egrégora, mas não tem nada a ver com espíritos. Realmente, pode até não ter a ver com espíritos, mas tem a ver com espiritualidade. Até o Maurício, que até esses dias, eu não sei se vai continuar, provavelmente sim, mas o grande secretário de orientação ritualística do Ritos Certificado aqui no Rio Grande do Sul, ele está comentando aqui que só olhar a simbologia de uma loja montada se percebe a profunda espiritualidade e esoterismo da maçonaria. Cada um acha o que precisa dentro de um templo. Eu acho que é por aí, né Conte? É por aí. E, então, em algumas palestras públicas, né, as pessoas me perguntavam, então, sobre o simbolismo maçônico, né? Eu digo, isso daí não é segredo, a gente pode revelar, porque são coisas muito bonitas e interessantes. Por exemplo, nós temos 3 colunas dentro da maçonaria, não é? A chamada coluna dos aprendizes, dos companheiros e dos mestres, né? Então, essas 3 colunas, elas têm também o nome de coluna da força, que os aprendizes são a força da maçonaria, a coluna da beleza, que são dos companheiros que já conhecem a maçonaria e veem a beleza dela, e a coluna dos mestres ou do Oriente, onde está a sabedoria, a coluna da sabedoria, né? Então, força, beleza e sabedoria. Força, beleza e sabedoria pode não ter nada a ver, para quem não se aprofundou no tema, com espiritualidade. Mas se a gente for se debruçar sobre essa questão, nós vamos perceber que, veja só o paralelismo que eu vou procurar estabelecer agora. 3 colunas. Desde a antiguidade, na Grécia, os filósofos procuravam saber como seria Deus e quais seriam as suas qualidades ou virtudes. Então, algum lá arriscava dizer que Deus criou o mundo a partir do nada. E aí, Anaxágoras, ele dizia, do nada, nada se cria. Isso é uma impossibilidade lógica. Para se criar alguma coisa, tem que se criar a partir de algo. Bom,
E essas discussões iam até aquele ponto de dizer, e Deus seria bom? Questionável se Deus é bom ou se ele não é bom. Veja bem, a vida nos mostra que existe o bem e o mal no universo. E se tudo foi criado por Deus, Deus criou o bem e o mal. E se ele criou o bem e o mal, ele não é bom. Aí todo mundo se escandaliza, né? Diz, como? Deus não é bom? Não, não é bom. Deus é justo. E aí você resolve o problema, você fecha essa chave, não é? Mas aí vinham outros questionamentos. E Deus, bom, ele é justo. O que mais que ele seria? E aí se aventavam, Deus é caridoso, Deus é vingativo, Deus... Tudo isso daí é muito questionável. Mas tem três coisas, três, que são absolutamente inquestionáveis. Deus, para ser Deus, tem que ser onipotente, onipresente, onisciente. Se ele não for onipotente, um poder tudo, não é Deus. Se não for onipresente, não estiver em toda parte, não é Deus. E se ele não for onisciente, não souber tudo, também não é Deus. Então, essas três virtudes de Deus são inquestionáveis. E essas três virtudes de Deus estão presentes no templo maçônico. Na coluna da força, que é a onipotência. Na coluna da beleza, que é a onipresença. E na coluna da sabedoria, que é a onisciência. Então, quem diz que a maçonaria não é esotérica, não estudou profundamente as três colunas maçônicas: a jônica, a dórica e a corinta. Não fez essas ilações que nós aqui estamos fazendo. E eu acho que por aí já se encerra essa questão. Excelente, excelente, irmão. E eu vou fazer mais algumas perguntas relacionadas à maçonaria. Depois a gente vai entrar no tema teosofia, porque tem perguntas aqui de irmãos. Mas antes eu vou fazer mais uma pergunta acerca de maçonaria. Muitas pessoas começam o estudo maçônico, né? E realmente é inegável, pelo menos da minha parte, esoterismo na maçonaria, até porque nós temos até palavras que provém do hebraico, daí a gente associa cabala, signos zodiacais, enfim, tem um monte de coisa, né? Aí eu pergunto assim, tem muita gente que tem aquela índole de entrar na maçonaria para o cara que quer aprender o esoterismo, né? O jovem que místico, e eu fui um jovem místico desses mais, como é que eu poderia, curioso. Aí o pessoal não vai entrar lá, pegar a espada, invocar anjo, chamar o demônio pro pau, que nem faziam os Eliquen e tudo mais, mas ele vai viver um outro tipo de magia, né? Que tipo de magia seria esse que o pessoal vai ver lá? É uma magia mais, vamos dizer, voltada para o interior e não para o exterior, não é verdade? Se você me permite, eu gostaria de lembrar aqui um caos de minha mulher, minha ex-esposa, ex porque já faleceu, né? Ela tocava, ela cantava em um coral. E tinha um dos homens que cantavam no coral, um coral misto, masculino e feminino, né? Ele dizia, sobre que seu marido é maçom, tal, que eu nunca escondi. E gostaria de entrar para a maçonaria. Será que ele é? Aí ela disse, conversa com ele. Você pode me apresentar a ele? Aí ela me falou que tinha um fulano de tal, né, um tal de Juan, que estava interessado em ingressar na maçonaria. Aí eu pedi para ele falar comigo, né? Nós marcamos um encontro lá
numa padaria, né? Sentamos. Eu disse, bom, você quer entrar na maçonaria? Então, eu estou à sua disposição, primeiro, para que você pergunte o que você quiser perguntar a respeito do tema, e o que eu puder responder, eu respondo. E aí, a primeira pergunta dele foi assim: então, quando vocês abrem a sessão maçônica, o ectoplasma. Aí, aí eu disse, Juan, espera aí, na maçonaria não tem ectoplasma. Ectoplasma tem em algumas sessões espíritas, que eu saiba, né? E ele ficou com os olhos arregalados, assim, e disse, não tem? Eu disse, não, não tem. Tem energias lá, correm energias espirituais, mas não ectoplasma, né? E aí ele disse, tá bom. Aí ele me fez outras perguntas de caráter burocrático, técnico, tudo mais. Pessoa boa, é, sem nenhum problema com justiça, com lei, com antecedentes, toda aquela pesquisa que a gente faz, não tinha vícios. E eu indiquei ele para entrar na minha loja. E daí a alguns meses, porque demora o processo de ingresso na maçonaria, né? Ele ingressou como aprendiz. E aí ele passou por um ritual de iniciação. E descobriu que não tinha mesmo ectoplasma lá, né? Mas eu acho que internamente ele disse, no grau de aprendiz não tem ectoplasma. Mas eles têm mais graus aqui, né? Tem o grau de companheiro, de mestre. E ele foi ficando. E aí passou algum tempo, né? Ele passou a companheiro, passou por um ritual de companheiro, e também descobriu que não tinha, né, ectoplasma. E a mesma coisa com o grau de mestre. E aí ele saiu da maçonaria, porque ele esperou até chegar ao grau de mestre para ver se tinha encontrado. Provavelmente ele achou que nós estávamos mentindo. Então, a maçonaria não tem essas práticas mágicas externas, né? Fenomênicas, no caso, né? Fenomênicas. Boa, essa palavra é perfeita. Mas tem a sua espiritualidade intrínseca nos rituais, na atitude dos irmãos, né? Nos objetivos que ela abraça e alcança. Então, acho que é isso. Perfeito. Eu vou fazer umas perguntas de alguns membros aqui que estão. Até mandar alguns alô aqui enquanto o Conte toma uma aguinha ali. Mandar um abraço para o Éder Mancini, grande irmão aí, grande Éder Mancini. Também o Luiz Alberto se atrasou, mas chegou, né? E também o Maurício aqui também está falando é aquela mesma pergunta do tempo, né? Bom, vou direcionar algumas perguntas. A gente recentemente teve uma live aqui no canal em que um entrevistado ele comentou, fez uma crítica à Sociedade Teosófica, e o Valério, que é membro da Sociedade Teosófica, ele quer que você ajude a responder essa crítica que foi feita, tá, Coach? Que a crítica foi que ele diz que aquela analogia que a Blavatsky faz da evolução das raças tem cunho racista. Tem cunho racista e enfim, eu gostaria que tu comentasse nesse sentido o que foi dito, né, nesse sentido por esse irmão, né, que fez uma palestra que foi muito boa, inclusive, mas na palestra ele fez essa afirmação que esses textos da Blavatsky induziram o racismo, inclusive teriam influenciado a própria Alemanha nazista. Uhum. Então, aí a sociedade teosófica realmente, como a maçonaria, né, ela sofre inúmeras críticas e ataques de pessoas que professam crenças muito bem definidas. Então, sejam das igrejas, não é? Assim como
daqueles que são ateus. Então, são ataques de várias frentes, né? E aí procuram brechas ou pequenos detalhes para criticar. O problema das raças, então, primeiramente. Não, antes de falar do problema das raças, eu vou dizer mais uma. Se vocês pesquisarem no Google, na internet, põe lá, teosofia. Vai aparecer um monte de símbolos, uma roda assim, né? Dentro dessa roda ou esfera, né? Uma cobra mordendo o próprio rabo, uma serpente mordendo o próprio rabo, que é Ouroboros, né? E é o símbolo do infinito. Depois nós temos a cruz ansata. Depois nós temos uma letra, do alfabeto indiano, do sânscrito, que significa Om, uma palavra sagrada da Índia. Segundo a tradição dos Vedas, dos Upanishads, o Om foi o primeiro som, o som primordial, o som com que foi criado o universo. É o equivalente, na tradição judaico-cristã, ao verbo. Né? O verbo também é um som criador. E, acima de tudo, nesse símbolo da sociedade teosófica, tem a suástica. Né? E aí o pessoal diz, está vendo, são nazistas. Mas é preciso lembrar que a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875. Ainda não tinha o nazismo. O nazismo é de 1939, 40, por aí. Né? Então, há mais de 100 anos antes, nós usávamos a suástica. E se vocês pesquisarem um pouquinho mais, vocês vão descobrir que em estátuas de Buda no Oriente, estátuas de 4.000 anos atrás, trazem a suástica na testa do Buda ou então no peito do Buda. Então, a suástica é um símbolo esotérico, né? Muito antigo, que foi, expropriado indevidamente pelo nazismo. Bom, dito isso, a questão das raças. Helena Blavatsky escreveu um livro maravilhoso chamado A Doutrina Secreta, em 6 volumes. Né? O primeiro desses volumes trata da cosmogênese, a criação do universo. O segundo volume trata da antropogênese, a criação do homem. E nesse livro, quando ela fala da criação do homem, ela fala de 6 raças. Mas ela fala isso em 1875. Naquele tempo, a própria biologia, a própria antropologia citava as raças humanas. Brancos, negros, amarelos, vermelhos. E até hoje, embora se fale que tudo é a raça humana, né? Naquela época não havia esse conceito de que tudo é a raça humana, então não pode se falar de raças. Era um conceito normal, né? Hoje em dia, a própria sociedade teosófica corrige isso e pede para os seus palestrantes não falarem mais em raça, falarem em civilizações. Então, esse conceito foi atualizado. Hoje nós falamos que existia uma primeira civilização chamada adâmica, uma segunda hiperbórica, uma terceira lemúrica,
uma quarta, Atlante, e a nossa atual, que é a Ariana. E aí, novamente, os detratores falam assim: ah, Ariana, tá vendo? São nazistas. Ariana vem de Arya, do sânscrito, e é a origem do povo da Índia. Não tem nada a ver com loiro de olhos azuis, como queria erradamente Hitler e o nazismo. Então, eu acho que dessa maneira se explica tudo direitinho, né? Quando ela falava em raças, ela falava em níveis conscienciais, mas deixando bem claro que essas raças, que hoje nós chamamos de civilizações, eram anteriores e que hoje todos pertencem à mesma raça, que é a raça ariana. Brancos, negros, vermelhos, amarelos e azuis, se aparecerem também. Todos são, porque é nível consciencial. É essa o enfoque da teosofia, que muitas vezes é mal compreendido, ou bem compreendido, mas distorcido por aqueles que não gostam da sociedade teosófica. Perfeito, muito boa explicação, irmão Cote. Eu gostaria já de, ainda pegando um gancho dentro da questão da espiritualidade, né? Eu queria que tu comentasse assim a influência. Tu citaste antes o Leadbeater, né? Mas a gente tem ali também N.B. Sun, a gente tem grandes autores da sociedade teosófica que de alguma forma influenciaram alguns ritos maçônicos modernos. Por exemplo, o rito Andoniramita, que é o rito da minha loja, inclusive, ele bebe muito da sociedade teosófica. Eu queria que tu falasse como que a sociedade teosófica influencia a maçonaria e na tua vida como que fechou esse casamento de teosofia e maçonaria e como que dá para conviver harmonicamente essas duas filosofias, essas duas doutrinas. Então, veja bem, Helena Petrovna Blavatsky, até hoje não é discutível. Alguns autores dizem que ela foi maçom, a gente diz maçona, né? Ela foi maçona, que ela pertenceu à maçonaria. Por quê? Em primeiro lugar, é bom lembrar, né, para aqueles que nos assistem, que não existe só a maçonaria masculina. A maçonaria masculina é a mais conhecida, é a mais numerosa, mas existe uma maçonaria feminina também e uma maçonaria mista. E Blavatsky, já naquela época, provavelmente pertencia a uma maçonaria mista. Não é? Leadbeater pertenceu à maçonaria. Annie Besant também. Chegaram ao grau 33, ambos. Né? Annie Besant chegou a ser a grã-mestra da Ordem Maçônica Mista Internacional de Droit Humain, do direito humano. Uma ordem que é das maçonarias mistas, é a mais numerosa e a mais conhecida e é internacional. Então, vocês veem por aí que a maçonaria e a teosofia estiveram sempre muito próximas nesse sentido. Né? Leadbeater, ele criou também a Igreja Católica Liberal, várias outras coisas. Então, existem vários movimentos em volta da sociedade teosófica. E muitos desses movimentos ligados à maçonaria também, né? Como a maçonaria mista. A maçonaria feminina, não tem nenhuma ligação com a sociedade teosófica. E a maçonaria masculina, também não.
Perfeito. Eu estou fazendo uma pergunta agora do nosso irmão João Batista 18. Ele sempre faz umas perguntas muito inteligentes. Já vou mandar aqui a pergunta dele. Pode falar Opa, alguma como coisa eu consigo responder? vamos lá. Ritual de Lauderdale, criado por N. Besant e Leadbeater. O que, que o irmão pode falar sobre isso? Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu não frequento e nunca frequentei a parte maçônica da Sociedade Teosófica. Isso os próprios meus irmãos e irmãs da Teosofia entendem, porque a gente só pode dever obediência a uma maçonaria e não a duas, né? É, na maçonaria se diz que não se pode servir a dois diferentes reis ou deuses, né? Então, quem serve a maçonaria, serve a maçonaria. Então, eu não conheço os rituais criados pela Anne Besant. Então, sinto muito essa pergunta, eu não posso responder. Tranquilo, irmão. Não é que não posso, não sei. É, eu vi que o irmão também escreveu um livro, né, que eu ainda tenho aqui, inclusive. Eu queria que o irmão falasse um pouco, né, sobre magia cerimonial. Nosso público tem bastante gente também aqui, ocultista, que gosta de esoterismo e tal. E esse livro aqui da magia cerimonial, ele é muito rico. Ele fala, né, da origem da magia, como que o pessoal desenvolvia larvas astrais, elementais, elementares, né? O irmão dá uma explicação bem legal. E eu queria que o irmão desse um comentário assim sobre magia cerimonial. E se de algum modo a gente pode fazer alguma associação à prática teosófica ou maçônica. Então, podemos sim, porque eu vou começar com algum conceito teosófico. Então, segundo a teosofia, existe uma grande fraternidade, que é também chamada grande fraternidade branca. E esse branco não tem nada a ver com cor de pele. É, alguns críticos da sociedade teosófica dizem, está vendo? A grande fraternidade branca. Né? Espera aí, a grande fraternidade branca, ela tem esse nome porque os 7 temperamentos humanos são, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eles são influenciados pelas 7 cores do arco-íris, que antes de serem 7 cores, quando passam pelo prisma da atmosfera terrestre, ou então por um prisma de vidro, essa luz é branca e ela contém as 7 cores. A grande fraternidade branca tem, então, esse nome por causa da luz branca que depois, atingindo o planeta Terra, se fraciona em 7 cores, são as 7 cores do arco-íris, e cada uma dessas cores influencia um tipo de temperamento humano. Para ser bem rápido, a primeira cor, ou que nós chamamos também de primeiro raio de luz, ou raio simplesmente, ele influencia a liderança. Então, é o temperamento, o raio do líder, do chefe, do dirigente, do comandante, daquele que detém o poder e o mando. O segundo raio é o raio do filantropo, aquele que, antes de pensar nele, ele está pensando no outro. É o raio do professor, do médico, da enfermeira, né? Do missionário, daquele que faz da sua vida, se dedica ao outro. O terceiro raio é o raio do filósofo, ou da filosofia. Esse não está interessado nem no poder e nem no outro. Ele está interessado em descobrir uma verdade
através através da pesquisa, das pequenas coisas para chegar no todo. O quarto raio é o raio do artista, da arte em geral. O quinto, para ser bem resumido, é o da ciência. A ciência é o contrário da filosofia. Enquanto o filósofo ele vê as partes para chegar ao todo, filosofia é isso. A ciência vê o todo e vai querendo saber minúcias das partes. Bom, o sexto raio é o raio do devocional. Nele estão os padres, os sacerdotes, os rabinos, todos aqueles que fazem de sua vida a devoção a Deus. E o sétimo raio, agora que respondendo à pergunta, é o raio da magia cerimonial. É o raio da atividade ordenada. Magia cerimonial é atividade ordenada, é ritual. Todo ritual tem que ter uma atividade ordenada, um começo, um meio, fim, uma abertura, um encerramento, o passo a passo. Nada pode ser adiantado, suprimido, adicionado. Os próprios rituais nossos trazem essa advertência. Nada neles se pode adicionar ou suprimir, certo? E o ritual é aquele que condiciona, então, o surgimento de uma magia que, num primeiro momento, se manifesta como egrégora e, posteriormente, pode tomar até outras manifestações. Essas manifestações não são externas, elas dizem mais respeito ao aprimoramento interior do ser humano, à sua evolução, né? a subir uma escada, chamada escada de Jacó, em relação à verdade, a Deus, à espiritualidade. Então, isso é magia cerimonial. Não sei se eu fui bem claro ou não. Não, respondeu bem, respondeu muito bem, irmão. E o Vitor Godoy está perguntando o tema da live. A gente está fazendo um bate-papo em maçonaria e teosofia, está sendo bem instrutivo, o pessoal está gostando bastante. Bom, eu queria perguntar ainda, irmão, dentro da maçonaria, tá? Voltando ao tema maçonaria, a gente faz rituais, algumas lojas fazem semanais, outras quinzenais, tem loja que faz mensal, né? Mas todas elas fazem seus rituais, fazem sua prática, tem uma liturgia, essa liturgia ensina alguma coisa. E aí eu vou parafrasear uma frase que eu adoro, da Ordem Nemolei, e para fazer essa pergunta. Como que um maçom pode fazer para que essa liturgia, essa ritualística não se torne uma fórmula vazia e seja aplicável à sua vida social? Bom, é esse o perigo de todas as liturgias. A liturgia em si é um caminho que tem perigos e então tem que se tomar cuidados com esses para não cair nesses abismos, não é? Vejam a liturgia da Igreja católica, por exemplo, ou até evangélica. O que acontece? Você vai na missa, né? E aí você ouve, faz aquilo lá, senta, levanta, ajoelha, dá a mão para quem está do seu lado, reza. Isso daí, a pessoa corre sempre o risco de entrar no piloto automático. E aí perde todo o efeito da magia se você entra no piloto automático. É por isso que na Igreja Católica, por exemplo, se intercalam rituais com prédicas, com sermões, justamente para que você não caia naquele piloto automático, né? Na maçonaria também existe isso, né? Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas qualquer irmão que frequente ou irmã que frequente
uma loja maçônica sabe que tem a parte ritual, que é impressa num livrinho, você acompanha e tem diálogos até e tudo mais, né? Mas depois tem a abertura para aquilo que seria na Igreja Católica as prédicas, os sermões, né? E é esse equilíbrio entre essas duas coisas é que fazem com que você não caia naquela rotina do piloto automático, que vira uma coisa sem sentido, fica na letra morta, né? Acho que é isso. Perfeito, muito bom, meu irmão, muito bom. Irmão Carlos Brasílio Conte, agora tô perguntando coisa aqui com teus livros do lado, porque são coisas, é muito assunto que eu gostaria de te perguntar, mas tu falaste aqui no Doutrina Maçônica, né? Uma síntese de origens, história, filosofia, símbolos e ações, né? Da maçonaria, no caso, né? Até explica alguma coisa sobre as ordens paramaçônicas e tudo mais, que é uma grande paixão que eu tenho, né? E eu queria que o irmão falasse, dentro da maçonaria, da importância. O irmão comentou do copo d'água, né? Que chama aí em São Paulo copo d'água. Aqui a gente chama de ágape mesmo, né? A importância do ágape para a espiritualidade maçônica, porque eu, particularmente, eu vejo que a grande força da maçonaria, uma das, né, talvez a maior força, é a fraternidade, é essa aproximação de pessoas de culturas diferentes, de profissões diferentes, que talvez nem se conhecessem se não fosse a ordem e esse objetivo em comum. E o ágape confraterniza. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre esse simbolismo, até porque a gente também tem os banquetes ritualísticos, né, que também são bem legais, né? Ah, sim, o ágape sobretudo, os banquetes ritualísticos, né? Então, aí o ágape eu vejo da seguinte maneira, né? Existem, cada loja tem um tipo de ágape, se a gente for ver bem, né? Então, um ágape, algumas lojas têm no seu próprio templo umas dependências anexas onde se faz o copo d'água ou o ágape. Quer dizer, depois da reunião da litúrgica, né? Por encerramento da sessão maçônica, então os irmãos sentam à mesa e comem e bebem. Isso daí sempre existiu. E a gente, se for buscar na história, nós vemos ir muito longe, né? A última ceia de Jesus foi um ágape, né? Junto com os discípulos, com aqueles mais chegados. Entre os essênios, também foram encontrados documentos lá que mostram que o mestre da justiça, que alguns até acham que seria o próprio Cristo, né? Ele se reunia com os 12 discípulos ou apóstolos também, na mesa, repartindo o pão e o vinho. Na Grécia Antiga, o Platão já dizia, né? Quando ele discorria sobre o amor, ele falava que existem 5 ou 6 tipos diferentes de amor numa escala. Então, o primeiro amor, o mais grosseiro, seria o pornos, de onde vem a palavra pornografia. É o amor físico mesmo, né? Carnal, sem mais nada. Depois viria o eros, de onde vem a palavra erótico. Já é alguma coisa que envolve mais emoções. Depois viria o chamado pathos, de onde vem patologia, que significa patologia, distúrbio das emoções, né? É o amor romântico, seria. E assim, teria uma série de classificações, em último lugar, o amor mais ligado à espiritualidade seria o ágape, que é o amor dos irmãos. E na maçonaria mista e na teosofia,
o amor dos irmãos e das irmãs. Não como homem e mulher, como irmãos. É a irmandade, né? Esse é o verdadeiro amor. E o verdadeiro ágape maçônico tem que ser esse, realmente. E para ser esse, ele não pode ser, como eu vejo algumas lojas, que vão em restaurantes assim barulhentos, com música, porque aí não é um ágape, aí vira um jantar, não é? O ágape, ele tem que ter um certo silêncio, tem que ser longe de quem não é participante do movimento. Esse é o verdadeiro ágape. Então, me perdoem a tosse, eu estava gripado, né? Conforme até adiei e ainda estou um pouquinho. Então, o verdadeiro ágape é aquele que se realiza somente entre os irmãos, como foi a última ceia de Jesus Cristo, é, e sem música, né? Ou música clássica de fundo, né? E sem muita bebida alcoólica, sem exagero também, né? Eu entendo assim. Eu vou contar um caso, né? Um irmão iniciou na minha loja do Gob, mas não vou dizer que cidade foi, eu participei do Gob em 3 cidades, então não vou dizer que cidade foi, não vou entregar o pecado, né? Mas um irmão foi iniciado, depois de um tempo lá perguntaram, né, para cunhada, para esposa, né, por que ela achou de diferente e tal. Tal dia da semana ele tem chegado 1 hora da manhã, 1h30 em casa, bêbado. Então, essa é a diferença que ela tem notado, né? Mas, enfim, não vou dedurar o irmão, talvez até esteja assistindo, né? Ou a cunhada falou de gozação, mas é uma reflexão que fica também, né, Conte, que às vezes a gente também, dentro desse espírito de fraternidade, a gente também se empolga um pouco e equilibra É, tudo na vida, né? eu Bom, gosto sempre de dizer, se você me permite, para aqueles que não são da maçonaria, e até para aqueles que são, né? Que a maçonaria é uma sociedade muito bonita, digamos, perfeita. Mas os maçons não são perfeitos. Então, lá dentro também acontece muita coisa que tem que ser corrigida, né? E isso daí pode até culminar no fechamento de uma loja ou na expulsão de alguns irmãos que não se comportam com os preceitos maçônicos. Isso existe em todas as ordens espirituais, religiosas e esotéricas, né? perfeito. Irmão Cote, a gente já está encaminhando aí. Eu sei que também o irmão está se esforçando aí. Agradeço o esforço por causa da leve enfermidade, né? Até semana passada a gente conversou sobre isso. Eu gostaria que o irmão, aproveitando, né, que o irmão falasse um pouco como dos seus livros, né, dos livros que você publicou, e também como o pessoal pode adquirir, como o pessoal pode se informar, enfim, do trabalho do Carlos Basílio Conte, que a maioria do público maçônico do Brasil conhece o Carlos Basílio Conte. Eu conheço o Conte desde que eu era aprendiz. Tá bom. Então, bom, eu gostaria de falar rapidamente, então, que eu comecei a minha carreira literária, vamos dizer assim, né, com o livro do Orador. E esse livro surgiu, ele foi publicado pela primeira vez no ano de 2001. Então, ele já está com 22 anos e sendo reimpresso, né? Já tem umas 12 ou 13 edições. Ele surgiu quando eu fui convidado para ser orador de uma loja maçônica, da minha primeira loja maçônica. E aí eu comecei a fazer textos, porque o orador ele tem sempre que, nas sessões magnas, fazer discursos, né? Seja de boas-vindas aos novos aprendizes, seja
quando o irmão passa para companheiro, para mestre, quando tem uma nova administração. E o orador é sempre aquele que é encarregado de discursar. Eu escrevia, então, os textos que eu teria que falar, né? E alguns irmãos falaram, você podia publicar isso daí, né? Aí eu acabei recebendo um convite da editora Madras, que é a minha editora, né? E publiquei esse livro. Então, o livro do orador ele tem discursos que servem de guia, não para que os irmãos oradores leiam ele simplesmente, mas que aproveitem algumas ideias para fazerem depois os seus próprios textos, né? Então, lá tem ideias para textos referentes a efemérides, descobrimento do Brasil, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, solstício de inverno, de verão, etc. É um livro que serve para que o orador da loja se inspire para o seu trabalho, né? Como os oradores de loja eles são eleitos por 1 ou 2 anos e depois tem que deixar o cargo e aí entra um novo, né? Então o livro até hoje continua a ser vendido. Porque o orador, quando sai, já indica o livro para o outro, e assim o livro permanece. Então, é o livro de maior tiragem que eu tenho. Magia cerimonial, do qual nós falamos já alguma coisa, né? A doutrina maçônica. Doutrina maçônica é um livro que fala de maçonaria com pouca profundidade, mas grande abrangência. Eu falo praticamente de tudo que existe na maçonaria, sem entrar em muitos detalhes. Então, é um livro para aquele que não é maçom e está interessado em conhecer a maçonaria, ou até um livro para que a loja ofereça a candidatos à maçonaria. Tem muita loja aqui em São Paulo, principalmente, que quando surge um candidato, eles dão esse livro e a partir desse livro o irmão se inteira do que é a ordem maçônica. Eu tenho um livro sobre a vida e a obra de Pitágoras, não é? Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia. E mais alguns outros livros aí, né? Eu tenho um livro sobre oratória para maçons e um outro livro sobre os mistérios do número 7. Que Muito bom. são E esses livros, eles estão em comercialização ainda? Como é que tá? é, acontece o seguinte, está havendo no Brasil e no mundo um fenômeno cultural muito interessante. As livrarias e editoras estão fechando. Aqui em São Paulo, a Nobel e outras editoras ou fecharam ou reduziram muito as suas atividades. A própria editora Madras reduziu muito o seu volume de vendas, enfim, mas eu não quero entrar muito nessa seara, né? Mas está sendo reduzido. Então, muitos dos livros que eu escrevi que não estão mais sendo publicados. Por quê? Porque as editoras estão falindo. Porque hoje em dia você escreve um livro, daí um mês ele está em PDF lá no Google. Alô, estão me ouvindo? Sim, tá normal aqui. Ah, tá. Deu uma paralisada aqui. Então, e com isso daí está diminuindo a atividade literária no Brasil, é um fenômeno
não só brasileiro, mas mundial também. Então, muitos desses livros estão esgotados. No momento, o que não está esgotado é o livro do orador e a doutrina maçônica. Pitágoras está tendo uma reimpressão. Mas para aqueles que tiverem interesse, é só procurar na estante virtual. Estante virtual é um sebo virtual, né, de livros usados, e lá você encontra os meus livros, sim, usados. Perfeito, irmão, perfeito. Irmão Carlos Brasílio Conte, primeiro agradecer, tu é um cara assim que eu imaginava que eu ia gostar, mas eu gostei muito do irmão em si, assim, o teu tom de voz, a tua postura, eu gostei muito do irmão. Imagino assim que um copo d'água ao lado do irmão deve ser muito legal. E eu gostaria de deixar o microfone à disposição do irmão para as suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer ao convite que foi feito, né? Se um dia eu for para o Rio Grande do Sul, certamente eu vou entrar em contato com vocês e querer visitar a vossa loja lá, a vossa ordem maçônica, né? Fico à disposição no e-mail para quem quiser perguntar mais alguma coisa ou se comunicar comigo. Fico à disposição, né? E espero que brevemente eu possa ser convidado novamente aí, porque ainda a gente tem muito o que falar sobre tudo isso. Perfeito, perfeito. Esse é o canal Portais da Tradição, né, Conte, que é um canal que eu fundei junto com o Léo para debater esoterismo de todas as tradições, né? Todas as tradições. E sabe que começou a ter uma demanda maçônica muito legal. E aí, como eu sou maçom e o Léo ainda não, acaba que eu puxei o canal Maçonizando só para maçonaria. O Maçonizando é só falando em maçonaria. Inclusive, esse vídeo vai para o canal Maçonizando também, que é só sobre maçonaria. E o Portais da Tradição fala sobre todas as tradições esotéricas e está sendo bem, bem interessante as lives que a gente tem feito. E essa live, com certeza, foi uma grande aula de esoterismo que o irmão deu para nós. E então, eu só tenho a agradecer, meu irmão. E eu também fiquei muito contente com o que eu vi, com o que eu ouvi, né? E pretendo acompanhar vocês de agora em diante. Muito obrigado, irmão. Só peço que tu fique no ar aí, então, um pouquinho, só para após o encerramento, para mim me despedir fora do ar do irmão, tá? Vou tirar momentaneamente da tela, mas peço que o irmão fique ligado, fique online aí ainda, tá? Um grande abraço, irmão Conte. E eu só vamos para o encerramento, né? Mas antes do encerramento, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes, né? Lembrando que nós temos o canal Maçonizando, como eu mencionei anteriormente, temos 2 lives essa semana ainda. Nós temos na quinta-feira o Clóvis Gregório, lá no Maçonizando, falando sobre o rito escocês antigo e aceito. Tá? Entendendo o rito escocês antigo e aceito. E na sexta-feira, Rito de York, Craft, Arco Real e Ordens Panamaçônicas Progressivas com o irmão Joselito Rencote, secretário de Orientação Ritualística para o Rito de York do GOB, e ele também é o grão-mestre adjunto da loja de marca, né? E é o cara do Arco Real. Então tem bastante assunto aí para falar com ele. E lembrando, né, que você pode curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Isso é uma maneira que você nos ajuda para fazer com que as nossas entrevistas cheguem o mais longe possível. Então, curta, compartilhe o nosso conteúdo. E também, se você se lhe aproser, gostou do conteúdo, se quiser fazer uma doação Pix para a chave que está aparecendo na sua tela, fique à vontade, a gente fica bem feliz com esse incentivo cultural que você pode estar dando para a gente. Tá certo, pessoal? Voltamos em breve com mais live, com mais conteúdo aqui no Portais da Tradição, muita novidade para o segundo semestre também. Então, aguarde, o semestre está acabando, mas a gente já vai começar o segundo com tudo. Vai ter uma mesa redonda sobre os Zelos Coen do universo. Maurício Machado, que está nos assistindo, vai estar nela, hein? Então, vamos falar sobre os Zelos Coen nas próximas semanas. A gente já vai, daqui uns dias, anunciar a data. Também vai ter uma mesa redonda sobre um cara que o meu avô conheceu e que é o meu nome histórico no Rito Anandinamita, Francisco Valdomiro Lores. Então, voltamos em breve com mais Portais da Tradição.